na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Piece. Bom, para começar, tem a capa. Nela tem o Luffy sentado na lateral esquerda de um pequeno barco, ele se apoia em uma cerca em forma de C, que contorna a popa com a mão direita. Na cerca tem 5 pássaros que, se posso adivinhar, diria que são corujas panda ou panda coruja, pássaros gordinhos que lembram pandas. No braço do Luffy tem o sexto e o sétimo está usando a espada do Zoro como poleiro. Dito isso, o capítulo começa no meio do mar. Luffy e Zoro fazem a única coisa que podem e conversam. O Luffy diz que está com fome, mas o Zoro está sem acreditar que o Luffy não sabe nada sobre navegação. O Luffy, ele reage como se o Zoro tivesse dito, não acredito que você nunca comprou uma meia. A energia é a mesma. Ele diz, ué, sempre fiquei só vagando. Só faltou dizer, e sempre deu certo. Aprender a navegar pra quê? Não uso. Bom, Luffy joga a pergunta de volta e diz, você é como eu, vagando pelos mares e caçando piratas pela recompensa, e ainda quer falar de mim, não tem vergonha não. Mas, Zoro diz que não vive só de recompensa. Ele segue dizendo que estava procurando uma pessoa e por isso foi para o mar. Acontece que agora não consigo encontrar o caminho de volta, entendeu? O que me restou foi caçar piratas para me manter, comida e um lugar para dormir. Ou seja, ele vive só de recompensas. Maluco se perde até nas palavras. E sagaz como Luffy é, ele percebeu a questão principal aqui e jogou na cara. Entendi, então você está perdido? Diz ele. Ao ser confrontado com a pergunta, Zoro perdeu a linha e começou a gritar, você está perdido, sua família está perdida. Acusou o golpe muito fortemente. Em seguida, o Zoro fica martelando a questão, como pode um pirata não saber navegar? Como espera chegar na grande linha? Sem querer apontar o dedo para ninguém, mas, o Zoro agora é um pirata e claramente não sabe navegar. Em outras palavras, é o sujo falando do mal lavado. Mas, nem tudo é crítica. Zoro também faz uma sugestão ao dizer que deveriam arrumar uma navegadora o mais rápido possível. O Luffy concordou e já saiu acrescentando, e também um cozinheiro, um músico, se fosse por ele, entraria nessa ordem, cozinheiro, músico e um navegador. O assunto da conversa foi mastigado até não sobrar nada, então a dupla entrou no marasmo do caralho. Dessa vez, até o Zoro tem fome. A dupla olha para o céu até que um pássaro que não parece ser maior que uma galinha sobrevoa o barco. No mesmo segundo que o Luffy percebe o pássaro, ele já pula dizendo, vamos comê-lo. E como vamos fazer isso, bonitão? É a resposta do Zoro. Luffy responde esticando as duas mãos e agarrando nos braços do mastro. Ele diz, veja minha habilidade e se lança no pássaro usando o foguete de borracha. Enquanto o Zoro observava usando a mão para proteger os olhos do sol sem acreditar na ideia do colega. O plano foi um sucesso pela metade, Luffy alcançou o pássaro como queria, mas o animal foi mais rápido e o capturou em seu bico. 5 segundos depois o Luffy começou a gritar por ajuda, já que o pássaro pegou e foi embora. Tá no meu bico, é meu. E bem, mostrando o quão amigo ele é, Zoro pegou os remos e começou a perseguir o grande pássaro, que, jogando baixo, deve ser maior que um carro. Mas bem, durante a perseguição, Zoro encontra 3 náufragos que lhe pediram ajuda. Zoro grita que não pode parar e eles terão que se agarrar no barco. Com todas as opções que o trio em alto mar tinha, eles escolheram se agarrar ao barco. É tipo o que os cachorros fazem quando alguém passa de moto, a diferença é que os cachorros fazem por esporte. Quando o trio consegue subir, o Zoro brinca dizendo que eles têm uma boa pegada. O trio não está nada alegre com a experiência e quando recuperam o fôlego, a primeira coisa que fazem é tentar tomar o barco do Zoro. Já vi pessoas tomando decisões ruins, mas é algo que nunca me canso de ver. Eles, além de mandar o Zoro parar o barco, também avisam a quem o território pertence, um tal de Bag. O Zoro decide conversar com o trio usando os punhos. Mas isso faz ele perder o Luffy de vista. Por causa disso, ele colocou o trio para guiar o barco. Agora sabendo que o amigo é o caçador de piratas, Zoro, o trio é muito mais educado. O Zoro já está planejando usar o trio para procurar o Luffy. Sem mais nada para fazer, Zoro decide perguntar o que os idiotas estavam fazendo no mar. Enquanto 2 deles estão indignados ao mencionar uma garota, o gordinho do grupo a elogia chamando de bonitinha. Enquanto o gordinho apanha, o cara com o cabelo de espiga de milho explica, o trio estava em um barco um pouco melhor. Tinham acabado de atacar um navio e estavam carregando um baú de tesouro. Esse suposto navio, definitivamente, não era lá grandes coisas.
Continuando, enquanto navegavam de volta para a base, felizes porque ganhariam uma recompensa pelo bom trabalho, eles avistam um barco mais simples. Observando de longe, alguém percebeu que uma pessoa estava caída na lateral do barco. Eles então se aproximaram com cuidado e no barco estava uma garota que, assim que os percebeu, implorou por ajuda. Disse que foi uma sobrevivente de um naufrágio e que sentia fome e sede. Implorou por ajuda e até ofereceu um pouco de dinheiro. Próximo tinha um baú fechado, muito bem fechado, ao qual ela disse: peguem o que quiserem, mas por favor, me ajudem. A ganância cantou e o trio colocou todo o foco no baú. Então eles atacaram o baú primeiro, sempre prometendo que iriam ajudar, mas antes, precisava conferir se tem dinheiro mesmo. E o golpe está aí, cai quem quer. Enquanto os idiotas tentavam abrir o baú, a moça simplesmente levou o barco deles com tudo dentro. Ela ainda saiu sorrindo e dizendo: já que gostaram do baú, deixarei o barco como presente. E obviamente, o baú estava vazio. E o interessante começa agora. Enquanto se afastava, ela percebeu nuvens escuras e, a partir daí, ela conseguiu prever tudo o que iria acontecer. Que as nuvens iriam trazer uma chuva que iria virar uma tempestade, que a tempestade iria agitar os ventos e por causa disso o barco iria virar. Foi como ver uma bruxa ou feiticeira fazendo suas magias. Um crime perfeito, sem chance de ser perseguida, a garota navegou para longe. De volta ao presente, os idiotas achavam que o Zoro concordaria que a garota é uma pessoa terrível, mas o espadeiro estava em outra linha de pensamento. Zoro comenta: essa mulher pode prever o tempo, deve ter algo de especial. Será que ela se juntaria a nós? Será? Foi quando os idiotas mudaram de assunto, eles estão preocupados de voltar sem nada e o Bag fazer algo terrível. Isso chamou a atenção do Zoro, que não sabe quem é esse Bag. Pense num caçador de piratas bem informado. Mas para isso, o idiota de capuz explica: antes, e para efeito de curiosidade, no capuz tem um crânio com ossos cruzados e nos olhos do crânio tem duas pontas em cima e embaixo de cada olho. Lembra uma cicatriz, além de ser igual à vela do barco roubado, mas enfim. O cara do capuz revela: você nunca ouviu falar do Bag, o palhaço? Nosso capitão comeu uma fruta do diabo. E o Zoro ficou: agora todo mundo comeu uma. Até ontem não tinha um, agora, já conheci dois. Coincidência, né? Sei. Então, a cena muda e podemos ver um navio ancorado em uma ilha que parece estar deserta. O navio é grande, na proa é possível ver 3 canhões na parte que carrega a carranca do navio, também é possível ver mais 6 canhões por toda a lateral, acredito que no outro lado seja igual. O navio possui 4 velas, é um navio muito grande. Um detalhe é a carranca, um elefante que a tromba é um canhão, além disso, nos olhos tem os mesmos riscos que o crânio no capuz do idiota. Bom, dito isso, a ilha só não está vazia porque, no momento, a garota que roubou o barco dos idiotas roubou um mapa e está sendo perseguida pela ilha. Os perseguidores são membros do bando do Bag. A garota roubou um mapa que leva até a entrada da grande linha. Coincidência? Eu acho que não, seu filho dá. Mas bem, ao mesmo tempo que no chão, a garota e os piratas dão a vida. No céu, Luffy e o pássaro entram na visão dos piratas. Ao ser alertado sobre um objeto não identificado sobrevoando a ilha, Bag ordenou que atirassem nele. Então, um disparo de canhão soou na ilha. Não sei quem atirou, mas tem boa mira. O alvo foi acertado e o Luffy caiu na ilha. Agora veja, o perigo em que o Luffy se meteu, um tiro de canhão, só foi suficiente para o pássaro soltar o Luffy, fora isso, não aconteceu nada. Bom, Luffy caiu nos pés da moça. E quando a poeira baixou, todos ficaram surpresos que o Luffy estava bem. O Luffy estava sem entender por que atiraram com um canhão nele, mas estava satisfeito por estar em terra firme. A mais rápida em reagir ainda foi a moça que, sem pensar 2 vezes, disse: "Ua, chefe. Finalmente chegou, estava te esperando." Então ela se virou e saiu correndo enquanto dizia: "Deixo eles pra você." Os piratas, que o forte não é pensar, acreditaram nesse teatro escrito por uma criança de 5 anos e cercaram o Luffy. Um cara com riscos nos olhos que, agora, dá pra dizer que é maquiagem, ele usa um lenço na cabeça, um cara careca, cheio de cicatriz e 2 pregos nas laterais da cabeça, e o terceiro é um crime pra moda do corte de cabelo. Ele tem um corte surfista antigo, porém ele raspou as laterais e na nuca, ele deixou uma mecha maior pra fazer um rabinho. Alguém prenda esse homem. De qualquer forma, o Frank decidiu ser agressivo e bateu com o punho da espada no Luffy, no processo, ele também acertou o chapéu. Aí, vacilou muito. Luffy só deu uma no meio da cara enquanto dizia: "Tá maluco, usando essa mão imunda pra tocar no meu chapéu. Quer morrer, porra." Apesar do susto, os colegas ainda tentaram enfrentar o Luffy e todo mundo foi beijar o chão, como bons amigos que são.
Foi quando a garota aparece surpresa que o Luffy derrotou os 3 usando só as mãos. Luffy não se importa com isso e pergunta quem ela é. A moça então se apresenta como uma ladra que só rouba de piratas e completa: meu nome é Nami. Quer ser meu parceiro? E de tudo isso, o Luffy focou no rouba piratas. E foi isso, terminamos o capítulo 8, Nami. Além disso, o primeiro arco se encerra, arco do romance Down, que na tradução da OPEX é o amanhecer da aventura.